Ok, pessoal, então a gente vai revisar um pouquinho o que a gente viu no nosso primeiro encontro. Vamos repassar o conteúdo, assim todo mundo pode acompanhar também aí pela internet o nosso roteiro, né? Então, mais uma vez relembrando, esses nossos 9 encontros vão estar focados nessa temática, a Igreja de Jesus Cristo, né? Então, esse é o caminho que a gente vai estar percorrendo. A cada semana a gente vai estar trabalhando com um tema e, obviamente, como a gente já falou, o livro dos Atos dos Apóstolos vai nos servir de guia, vai nos servir de bússola dentro das temáticas que nós vamos estar debatendo. Então, no nosso primeiro encontro, né, no nosso ponto de partida, a gente começa exatamente do início, né? A gente vai estar debatendo o que foi esse início da igreja. Obviamente aqui nós vamos pular a parte da preparação, da música, da oração. Isso obviamente faz sentido durante o nosso encontro. E aqui a gente vai então focar no conteúdo. E como a gente viu, dentro dessa temática é muito importante a gente fazer uma análise anterior, parar um pouquinho para pensar o que é um mito e o que é a mística, né? Pode, pode parecer que não está atrelado ao tema, mas à medida que a gente caminhar, vocês vão ver que essas duas questões se encaixam perfeitamente naquilo que a gente está debatendo nesse momento histórico que é o início da igreja. Então, vamos lá, vamos começar com o mito, né? Sempre que a gente fala de mito, né, e principalmente o estudo do mito, né, mitologia, né, o estudo do mito, sempre nos vem à mente, né, um pouquinho do mundo grego, né, do mundo antigo grego. Vamos então mergulhar um pouquinho na mitologia grega. Em especial, vamos falar de um dos contos da mitologia grega que fala exatamente do início da criação do mundo segundo os gregos, né? Obviamente, a gente sabe que um mito, né, o que define um mito também é que não é uma história verídica. Tanto que aqui, né, no nosso caso, a gente está falando, né, do Deus Caos. Né, tomamos o cuidado de colocar Deus em letra minúscula, porque, obviamente, não se trata de Deus. Mas, falando um pouquinho da mitologia grega, e vamos fazer uma versão simplificada, porque a história é bastante cheia de detalhes, mas para a nossa discussão aqui, nós vamos estar focando numa questão mais simples, então a gente vai fazer uma versão mais simples também da história. Mas segundo os gregos, no princípio de tudo, não havia nada além do Deus Caos. E esse Deus, à medida que começou a tomar consciência sobre si mesmo, ele começou a se dividir. A partir dele começaram a surgir outros deuses, outras divindades. Em especial, dois: né? Urano, o deus do céu, e Gaia, a deusa da terra. Urano e Gaia então se encontravam, né, nessa relação bonita de céu e terra. E diz o conto que ter essa união do céu com a terra, do deus Urano com a deusa Gaia, eles tiveram a sua descendência, né, os seus filhos, que são os titãs. 12 filhos, 6 titãs e 6 titaníades, né, 6 homens e 6 mulheres. Esses são os titãs e essas são as titaníades, né? E dentro da mitologia grega é bastante bonita, é bastante figurada, né? Por exemplo, Oceano se juntou com Tétis, e a partir da união deles, eles também foram tendo seus filhos, por exemplo, as Oceaníades, e das Oceaníades começaram a nascer os rios, né? Por exemplo, outro exemplo, Hipérion e Teia, né?
A partir de Hipério e Teia nasce o deus Hélio, né, que é o deus Sol, nasce a deusa Lua. Então, a mitologia grega ela é toda figurada e é uma forma que eles encontraram de narrar a criação do mundo. Agora, voltando um pouquinho na história de Urano e Gaia, Urano, sendo um deus bastante temeroso do poder dos seus filhos, né, bastante temeroso de perder o seu poder como o deus supremo da época, que era, né, segundo a mitologia grega, então ele começou a aprisionar os filhos num lugar chamado Tártaro, que também bastante figurado, é representado como se fosse o interior de Gaia. Né? Ele aprisionava os seus filhos dentro de Gaia. Com o passar do tempo, Gaia começa a ficar extremamente incomodada com essa situação, vendo seus filhos sofrendo, de forma como que ela pensa em uma forma de libertá-los. Né? Ela vai, conversa com um, conversa com o outro, mas ninguém quer se revoltar contra o deus Urano, que era o deus todo-poderoso, até que ela conversa com Cronos. E Cronos aceita iniciar um plano contra Urano. Diz, então, a mitologia que Gaia forja uma foice, liberta Cronos e Cronos vai ferir Urano, como a figura aqui mostra. Ao ferir Urano, Urano diz a seguinte frase para Cronos, que é: assim como você, meu filho, me destrona, o seu filho o destronará. E isso ficou na cabeça de Cronos. Né? Cronos vai se unir com Reia, depois dele destronar Urano. Né? E a partir da união com Reia, eles também começam a ter os seus filhos. Cronos, com essa ideia que ficou na cabeça dele, né, desse medo que Urano imputa na cabeça de Cronos, todo filho que ele tinha, todo filho que Reia tinha, ele pegava e devorava. Então ele começou a devorar todos os seus filhos que nasciam da união com Reia, até que Reia também começa a ficar extremamente incomodada com essa situação. Ela sofre ao ver o que acontece com seus filhos, de forma que no último filho que eles tiveram, ao invés de dar para Cronos devorar, ela esconde o filho, esconde o menino, pega uma pedra, enrola essa pedra e dá para Cronos devorar. Cronos devora a pedra sem perceber que não era seu filho. E esse filho então esconde numa caverna, onde ele vai passar muitos e muitos anos até se tornar um adulto, até ficar poderoso ao ponto de desafiar Cronos, que é exatamente o que acontece. E esse filho é o deus Zeus, que vai destronar Cronos e vai se tornar o deus todo-poderoso, segundo a mitologia. Legal. Agora, por que a gente contou essa historinha no começo dessa nossa primeira reunião? O que é uma história mitológica? Né? Como a gente viu, toda fantasiosa, né? Obviamente não se trata de nenhum fato verídico, mas por detrás de toda história mitológica, e isso também vai definir a história como mitológica, existe uma mensagem muito forte, existe uma sabedoria. Qual sabedoria a gente pode tirar dessa história que a gente viu? Ora, o que Cronos faz a Urano é exatamente o que Zeus faz a Cronos. Qual que é a moral da história? Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. É poderosa essa mensagem?
De fato é. Se a gente for ver ao longo das religiões, das principais religiões do mundo, existe a tal da regra de ouro. Começando lá pelo cristianismo mesmo, né? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ora, é a mesma moral da história que a gente viu na mitologia grega. Mas não para por aí. Se a gente for pegar o budismo, tá lá. Não fira os outros com aquilo que traria dor para você mesmo. No confucionismo, uma religião bastante forte no extremo oriente, especial na China. O que você não quer feito para você, não faça para os outros. O sikhismo, que é uma religião mais atual, que nasceu da união do islamismo com o hinduísmo. Tá lá. Trate os outros como você trataria você mesmo. O próprio hinduísmo. Não faça nada para seu irmão que você não gostaria que ele fizesse para você. O judaísmo, lá na Torá, o que você odeia, não faça a ninguém. Mesmo no Corão, ninguém é um crente até desejar para seu irmão o que deseja para si mesmo. Então, o que a gente conclui, né, com uma história mitológica, com um mito? O mito é, de fato, uma história não verídica, mas que também não é uma historinha qualquer, com uma moral qualquer, não. O mito é um conto que nos traz uma reflexão profunda, que a gente tem que parar, pensar, refletir, o que será que essa história está querendo nos contar de fato. Agora que a gente fez essa pequena introdução com esse conto da mitologia grega, vamos agora entrar num universo um pouquinho mais familiar para nós, onde a gente vai estar vendo dois mitos. Primeiro é aquele mito da criação, né? Agora estamos falando da criação segundo o povo hebreu, que está lá em Gênesis 3, 1, 5. Vamos ler? Diz lá então, em Gênesis 3, 1, 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A história é bastante conhecida, já é bastante familiar para a gente, então aqui a gente pegou uma parte central, esses 5 versículos do capítulo 3, que refletem muito o que o mito quer nos mostrar. A gente sabe que a partir daí Eva leva o fruto a Adão, Adão come, Eva come. Deus, quando vê, se torna furioso com eles a ponto de expulsá-los do paraíso. A partir daí o homem tem que trabalhar, a mulher vai sentir as dores do parto. Essa história que a gente já conhece. Ora, é um mito, né? Obviamente, dentro da nossa fé, nós não acreditamos que aconteceu, que é uma história verídica, né? De fato é um mito com todos os seus elementos. Por exemplo, a cobra fala, toda a humanidade é composta por apenas um casal. Agora, o fato de ser um mito, o fato de não ser uma história verídica, não tira a sua importância para a nossa reflexão. E qual que é a reflexão que nós temos que ter a partir de Gênesis 3, versículos 1 a 5? Ora, qual que é o pecado que o homem comete para com Deus? É o pecado da soberba, né? Como bem disse a serpente. Ora,
Se você comer desse fruto, você vai se tornar tão poderoso quanto Deus. Você vai chegar ao patamar de Deus. Então o que acontece? É o homem querendo chegar ao patamar de Deus. É o homem querendo ser mais do que ele é. O homem querendo um poder absoluto. Essa é a grande questão por detrás desse mito. Vamos manter ela na cabeça, que ela vai ser muito importante para a nossa reflexão. A soberba. Esse é o verdadeiro pecado original que está lá narrado no livro do Gênesis. Né? O homem querer chegar ao patamar de Deus, o homem querer o poder supremo. Vamos avançar um pouquinho no livro do Gênesis e vamos trabalhar um segundo mito que também está lá, em Gênesis 11, versículos de 1 a 9. E diz lá: toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Senar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja aos céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para eles confundir a língua, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. É mais um mito que também está no no livro do Gênesis, também conhecido bastante de nós, que é o mito da Torre de Babel. Vamos retomar rapidamente. Na primeira passagem que a gente leu, a gente tem o ponto central da nossa da moral da história, né, daquilo que nos faz refletir, a soberba, né, o homem querendo o poder supremo. Ora, o que a gente vê em Gênesis 11, versículos de 1 a 9, na história de Babel? O primeiro desdobramento dessa soberba. Né? Qual que é o objetivo que aqueles homens tinham por construir aquela torre? Como bem diz a passagem, chegar no nível de Deus, chegar aos céus, usar a sua ciência, usar o seu conhecimento, né? Tem até um exemplo, tem até um elemento aí de tecnologia, né? Eles começaram a cozir tijolos, eles começaram a usar argamassa, né? Eles começaram a empregar todo o conhecimento que eles tinham para chegar no nível de Deus. Ora, qual que é o primeiro desdobramento, a primeira consequência dessa soberba aplicada, né? Dessa soberba num patamar aí social? A falta de comunicação. Né? Então, o homem querendo poder, o homem querendo ser mais do que si mesmo, gera a falta de comunicação. E a partir daí, ninguém entende mais ninguém. Mais uma vez, é uma história com um profundo sentido que a gente tem que parar, tem que refletir. Não é simplesmente um conto onde alguém inventou por que as nações falam línguas diferentes. Não, é muito mais profundo do que isso. Ora, o que gera a falta de comunicação? A soberba, a ganância, o poder. Vamos ficar com esses dois mitos na cabeça e vamos agora falar um pouquinho da mística. Vimos o mito, né? Retomando rapidamente. O mito é um conto não verídico, né? Inventado
porém não é simplesmente uma historinha, né? É um conto que nos leva a uma reflexão profunda. Agora, o que é a mística, né? Da onde vem a palavra mística? O que representa mística? E mística vem de mistério. Mas não é aquele mistério do livro de quem matou quem, né, do que aconteceu. Não, é um mistério também muito mais profundo. É um mistério que nos remete ao transcendente, ao oculto, aquilo que também nos leva a uma reflexão profunda. Aí a gente até pode perguntar, né? Jesus, já vamos começar a entrar no grande tema da nossa reunião de hoje, que é o início da igreja. Jesus é uma figura mítica, mística ou totalmente conhecida? Evidentemente que há aqueles que falam que Jesus é mítico, né? É uma minoria nos dias de hoje, mas aqueles que falam que não, Jesus não existiu, Jesus foi uma invenção de alguém. Obviamente não é esse ponto que a gente vai pegar. Existe um outro extremo da visão mítica de Jesus, que é que Jesus é uma pessoa totalmente conhecida. Que os evangelhos que narram a vida de Jesus são obras que de fato descrevem tudo aquilo como aconteceu. Né? É um texto quase que científico. Tudo que está lá de fato é o que aconteceu naqueles tempos. E existe um meio termo entre a mítica e o conhecimento total, que é a mística, onde nós partimos do princípio de que nós acreditamos que Jesus existe, mas nós entendemos que nas narrativas do Evangelho, na própria figura de Jesus, existe sempre algo oculto, existe sempre algo que não é claro, existe sempre algo que nos leva a uma reflexão maior. Qual que é a questão da gente olhar para o Evangelho com uma visão fundamentalista de que aquilo de fato é como aconteceu? A gente vai encontrar algumas discrepâncias. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, que é o início da passagem das bem-aventuranças, diz lá, né? Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha. A mesma narrativa no Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 6, versículo 17, diz: descendo com eles parou em uma planície. É a mesma passagem. Ora, Jesus subiu ou Jesus desceu? Jesus foi a uma montanha ou Jesus foi a uma planície? Percebe como, se a gente for olhar o texto com uma visão fundamentalista, que aquilo de fato aconteceu da maneira como está descrita, a gente vai encontrar essas discrepâncias. E qual que é a implicância disso? A partir daí, a gente conclui que há erros. E se há erros no Evangelho, eles podem existir em diversos lugares. A gente perde a credibilidade do texto, a gente perde a confiança do texto. Se está errado aqui, também poderia estar errado na crucificação, ou poderia estar errado na Eucaristia. Agora, vamos analisar essa mesma questão, esse mesmo exemplo que nós estamos dando aqui do início do Sermão da Montanha, sobre a ótica da mística, sobre a ótica de que é um texto que nos conta algo verídico, sim, mas também coloca nesse relato questões para uma reflexão mais profunda. Ora, o Evangelho de Mateus é um evangelho que, como nós sabemos, ele foi endereçado aos judeus, aos primeiros convertidos, aqueles judeus que estavam entrando na fé de Cristo, entrando na crença de que de fato Cristo era quem o povo judeu esperava. E o que acontece? Ao longo de toda a narrativa de Mateus, existem elementos que são muito profundos e muito significativos para o povo judeu.
qual que é a relação aqui? Jesus vai falar das bem-aventuranças, ou seja, Jesus vai falar do novo mandamento do cristianismo. Jesus vai elevar a lei de Moisés à sua perfeição. Né? A lei de Moisés que fala lá, né, olho por olho, dente por dente, Jesus vai falar, se te dão um tapa numa face, ofereça outra. Ou seja, esse é o povo onde Jesus vai elevar a lei à perfeição. Ora, aonde veio a lei do povo judeu? Veio dos 10 mandamentos, veio lá de Moisés. E da onde que Moisés foi pegar as tábuas da lei? No Monte Sinai. Então, o Evangelho faz uma relação do momento histórico vivido por Moisés e do momento histórico que Jesus está vivendo. Era uma planície? Era uma montanha? Não sabemos, aí faz parte da mística. Mas, mais importante do que isso é a gente identificar o elemento que nos mostra, que nos leva a uma reflexão maior. Ora, presta atenção nisso. Observa que aquilo que aconteceu lá atrás vai se repetir aqui, mas agora vai se repetir numa dimensão muito maior. Vamos pegar só mais um exemplo, que a gente falou do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, 3 pontinhos, né? Daí os fariseus vão dizer, olha, vocês estão violando o sábado, e aí Jesus vai responder, não, é o sábado que é para o homem, não o homem que é para o sábado. Agora, vou dar uma informação para vocês. Ao longo de todo o Evangelho de Mateus, a palavra fariseu vai aparecer 29 vezes. Pelo tamanho do livro, é uma repetição bastante forte. Mais uma vez, um livro que escreve para o judeu. Qual uma grande questão que o povo judeu vive na época de Jesus? Né? O domínio dos fariseus perante a lei. Né? Os fariseus, como mesmo disse Jesus, sentaram na cadeira de Moisés, né? Tomaram conta da lei e começam a usar a lei como manipulação do povo. Começam a tirar proveito próprio de todo aquele sistema político-religioso. E o Evangelho de Mateus vai começar a mostrar para o judeu que o lê. Ora, os fariseus não devem ter a sua atenção. A gente agora tem alguém que é maior que Jesus Cristo. E vamos até ser um pouquinho crítico com a passagem. Jesus está com os seus discípulos num campo de trigo, de milho, perdão. Sós, né? Imagina, né? No meio de uma plantação, num dia de sábado, né? Onde, obviamente, todo o povo judeu se torna mais reservado, fica na sua residência. Será que é crível que haviam fariseus naquele lugar esperando que Jesus cometesse uma gafe? Obviamente que não, né? Obviamente que tem todo um sentido figurado que a gente tem que ser crítico, que a gente tem que olhar, poxa, mas peraí, o que o texto está querendo nos mostrar? Será que de fato é uma narrativa literal ou será que tem algo para a gente pensar? Na verdade não sabemos, né? Aí que entra a questão da mística, aí que entra a questão de a gente falar, poxa, talvez tenha acontecido, mas provavelmente tem elementos aqui para a gente olhar com mais atenção. E essa relação que eu estou mostrando para vocês é muito importante para todos os nossos próximos encontros, né? A gente vai estar falando do livro dos Atos dos Apóstolos, que é considerado o Evangelho do Espírito Santo. Ele passa pela mesma relação, ele passa pela mesma lógica. Mais uma informação, né? O primeiro Evangelho vai ser escrito no ano 90, o Evangelho de Marcos, 60 anos depois de Jesus. Obviamente que ao longo desses 60 anos teve toda uma vivência das primeiras comunidades. E é claro que no relato da vida de Cristo, essas comunidades foram colocando o seu tempero, foram colocando a sua interpretação, foram tornando o texto mais rico.
né? A gente não pode ler o Evangelho e também não podemos ler o livro dos Atos Apóstolos como se fosse algo que de repente aconteceu o fato, tinha alguém escrevendo, tinha alguém documentando, tinha alguém fazendo um texto jornalístico. Não é um texto jornalístico. É um texto místico. É um texto que tem elementos que nós precisamos parar, pensar e refletir e olhar com outros olhos. Agora que a gente discutiu um pouquinho de mística, vamos falar de um texto extremamente místico que marca o início da igreja. Também é um texto bastante conhecido, mas a gente vai olhá-lo com uma lupa, né? A gente vai analisá-lo e principalmente sobre a questão da mística. Então vamos lá, tá? No livro dos Atos, deixa eu me localizar aqui, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Então, se você também quiser se posicionar, então vamos lá. É um texto bastante conhecido, mas que sempre vale a pena a gente ler, sempre vale a pena a gente observar os detalhes. E diz lá: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiam e repousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Então, a passagem do dia de Pentecostes, o dia que marca o início da igreja, a gente vai ver agora em mais detalhes, é um texto extremamente místico, um texto com elementos que nos levam a refletir sobre o transcendente, sobre aquilo que é oculto, sobre aquilo que nós não conseguimos entender, sobre aquilo que a gente tem que parar para refletir. Enfim, aqui no texto eu gostaria hoje de destacar 4 elementos. São eles: o tempo onde ele ocorre, as festas do povo judeu, as línguas de fogo e as nações, que, como o próprio texto fala, são as nações de toda a terra, toda a nação que há debaixo da terra. Vamos começar falando um pouquinho do tempo. Ora, Pentecostes vai acontecer 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 é um número que obviamente é a soma de 1 mais 49. É o primeiro dia depois de 49 dias. 49 dias são 7 dias, 7 semanas de 7 dias.
Você que está um pouquinho já acostumado com o texto bíblico, você vai observar que uma série de números se repetem ao longo de toda a Bíblia. O número 40, por exemplo, vai marcar o tempo do dilúvio, em que Noé fica na barca, são 40 dias, também um texto mítico. 40 anos que o povo passa no deserto depois da libertação do Egito. Jesus vai passar 40 dias no deserto, onde ele é tentado pelo demônio. E outros números também aparecem, em especial o número 7. O número 7 ele tem dois significados muito fortes. Primeiro, ele é um número do infinito. Né? Lembra quando Pedro chega a Jesus e pergunta: eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? E Jesus responde: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, Pedro chega para Jesus dentro do simbolismo do número 7 e pergunta: devo perdoar o meu irmão infinitas vezes? E Jesus responde: você tem que perdoar mais do que isso, mais do que infinitas vezes, né? Para a gente ver quão forte é a passagem. Observa quando a gente entende os elementos, quando a gente começa a olhar o texto sobre essa ótica da mística, ela ganha outra dimensão, né? Ela ganha uma outra reflexão muito mais profunda. Agora, a segunda representação do número 7 é o número da perfeição. Da onde que 7 nasce como o número da perfeição? Ora, 7 é a soma de 4 mais 3. O número 3, vamos começar falando do número 3. O número 3 é o número que vai representar sempre a figura de Deus. Por quê? Ora, a figura da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, Jesus também ressuscita quando? Ao terceiro dia. Então, o 3 é um número que sempre, ao longo da Bíblia, vai nos remeter a Deus. E o número 4? O número 4 vai nos remeter à criação, né? As coisas da terra. São 4 os pontos cardeais, são 4 os elementos terra, fogo, ar e água, são 4 as estações do ano. 4 é um número que sempre vai nos remeter à criação, e incluindo a própria humanidade. Olha que bonita relação, né? A perfeição, ela nasce quando Criador encontra criatura, criatura encontra Criador. É daí que nasce a perfeição. Vamos ficar com essa relação, né, do tempo de Pentecostes, que é uma espera perfeita, né, uma espera de 7 vezes 7, e vamos também ficar com essa imagem, com essa visão aí do número 7 sendo um número perfeito, porque é a soma do Criador com a sua criação que ela vai ser importante para o nosso próximo elemento. Falamos então do tempo, vamos agora falar das festas. Aí a gente vai voltar um pouquinho para o Primeiro Testamento. Os judeus, principalmente naquela época, hoje eu já não sei dizer com propriedade, mas naquela época o povo judeu tinha 3 grandes festas: a Páscoa, o dia de Pentecostes e o Tabernáculo. Essas são as 3 grandes festas do povo judeu. Poxa, mas Pentecostes já existia antes do dia de Pentecostes, né? Claro, o dia de Pentecostes ficou muito forte com o crescimento da igreja cristã, mas o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes já era parte da cultura do povo judeu, assim como a Páscoa, né? Hoje, a Páscoa para nós tem o significado da ressurreição de Cristo, mas já havia o significado para o judeu, e a Páscoa original é exatamente essa, que é a saída do povo do Egito. As 3 festas são importantes para a gente analisar essa questão do início da igreja. Então, vamos falar um pouquinho da festa da Páscoa.
o antes e o depois. As 3 festas a gente vai fazer uma análise do antes e do depois. Vamos pegar lá o que está no livro do Êxodo, né? Então, a primeira Páscoa dos judeus, ou seja, a saída do povo do Egito. Você vai se lembrar, né, que o que Deus diz, né? Façam um pão sem fermento. Também é chamada a festa do pão ázimo, que é a festa do pão sem fermento. O pão ázimo ele vai ganhar essa denotação do pão do sofrimento, do pão da angústia, né? Por quê? Ele vai refletir esse momento histórico da fuga, do medo, da perseguição. Durante toda a Páscoa que o judeu celebra, o pão ázimo vai remeter aos tempos da escravidão do Egito e é visto como o pão dessa angústia. O que acontece lá também na primeira Páscoa? Né? Você vai se lembrar das pragas, né, que Deus vai mandando, né, os gafanhotos, a água que se torna em sangue. E qual que é a última praga que Deus manda? Né? Qual que é a última maldição aí que cai sobre o povo do Egito? Né? Deus manda matar, né? O Espírito do Senhor, diz a passagem, o anjo do Senhor, passa por todas as casas dos egípcios matando o seu primogênito, né? O filho mais velho. O que mais que acontece? Ora, a Páscoa, né, que quer dizer passagem, né, a palavra Páscoa vem de passagem, é exatamente essa passagem da escravidão para a liberdade. Que aqui a gente vai falar, poxa, peraí, uma liberdade temporária. Mas a gente já vai falar por que era uma liberdade temporária. Mas ela marca essa passagem, né, da liberdade do povo que até então era escravo do Egito. Outra questão muito simbólica e muito importante, né? O que acontece lá no texto bíblico? Para se libertar da opressão, o povo atravessa o Mar Vermelho. Mais uma figura importante, né? A imagem do mar. Para o judeu, o mar representa o perigo, o mal. Né? O mar é da onde vem o inimigo, que ataca, que leva tudo, que saqueia cidades. Isso a gente vai ver também ao longo do Evangelho, né? Jesus que anda sobre as águas do mar, a comunidade que representada pela barca no meio da tempestade. Então o mar tem essa figura. E também tem aí, na primeira Páscoa, né? O povo atravessando aquela maldade da escravidão. E o que acontece 50 dias depois da primeira Páscoa? Né? Que depois vai marcar a festa de Pentecostes. Né? Deus vai mandar as tábuas da lei. Então, Moisés sobe ao Sinai e vai receber os 10 mandamentos. Isso acontece, segundo o texto bíblico, 50 dias depois. O que isso marca? Marca o início da nação de Israel. Um povo vira nação depois que ele estabelece as suas leis, que daí vai nascer os seus costumes, vai nascer toda a sua base como nação. Então, 50 dias depois, a gente tem o início do povo de Israel, da nação de Israel, que vem a partir do momento que eles têm a sua primeira Constituição, né? Que são os 10 mandamentos. Lembrando, né, que o judeu, até mesmo na época de Jesus, é um povo de uma sociedade teocêntrica, de uma sociedade onde a religião tem um sentido político, né, tem um sentido de lei, de legislação. E os 10 mandamentos marcam o início dessa nação do povo hebreu. Agora, vamos para a Páscoa de Jesus. Né? Vamos para a Páscoa como nós celebramos hoje. Né? Vamos começar a fazer a relação. Na Quinta-feira Santa, antes de Jesus ser preso, o que acontece? A instituição da Eucaristia. Olha, vamos fazer a relação? Né? O pão e a Eucaristia, que é o corpo de Deus, que é o pão da alegria, que é o pão da esperança. Eucaristia quer dizer ação de graça.
dar graças a Deus, né? Olha a relação, né? Nós partimos da primeira Páscoa com o pão do sofrimento e agora com o pão da alegria, da esperança, da graça ao Senhor. Ora, lá na primeira Páscoa, Deus mata o primogênito da humanidade. Agora, a humanidade mata o primogênito de Deus. Olha a relação, né? Jesus que vai morrer na cruz. A primeira Páscoa representa a liberdade da escravidão do Egito. Jesus, na sua Páscoa, né, na sua passagem, representa a liberdade da escravidão da morte, que aí sim é o que a gente chama de liberdade permanente. O escravo pode virar um homem livre, mas ele ainda está fadado à morte, né? A morte é aquela que escraviza todos os homens, né? A única certeza da vida é que nós vamos morrer. A partir de Cristo a gente ganha a liberdade permanente, né? Cristo vencendo a morte, ele nos liberta dessa escravidão onde até então não tínhamos escapatória. E a gente faz até uma relação com o Mar Vermelho, né? Olha só que coisa bonita, né? Para se libertar da morte, Jesus atravessa o mal, né? Que é representado pela figura do mar, como eu falei anteriormente, e através do martírio, né? O martírio sempre representado pela cor vermelha, pela cor do sangue. Essa é a travessia de Jesus em função, em direção da vida eterna. E o que acontece exatamente 50 dias depois? Como a gente acabou de ler nos Atos dos Apóstolos, Deus envia o Espírito Santo. Deus envia a sua nova lei, a lei do amor, a lei da comunicação, do entendimento que a gente já vai ver na sequência. Mas os mesmos 50 dias, né? Olha a relação, né? A segunda Páscoa, agora o segundo Pentecostes. Falando da festa de Pentecostes, nós vamos falar de que festa é essa, né? Pentecostes também marcado por 50 dias depois da Páscoa, né? Então, na primeira Páscoa, não havia ainda a festa de Pentecostes, a gente já vai explicar por quê, mas acontece esse fato extremamente significativo que é o recebimento das tábuas da lei, 50 dias depois da passagem. Agora, passado o tempo de 40 anos do povo no deserto, passado o tempo que se chega à terra prometida e o povo se assenta e inicia-se de fato uma nação completa, agora com lei, com território, com tudo, e obviamente naquele tempo uma sociedade baseada na prática agrícola. Esse tempo, 50 dias depois da Páscoa, também vai ter uma festa muito relacionada à colheita, né? Vou até ler um trechinho para vocês que está no capítulo 16 do livro Deuteronômio, versículos de 9 a 16. Perdão, 9 a 12. Olha só. Contarás 7 semanas a partir do momento em que meteres a foice na tua terra, na tua seara. Celebrará então a festa das semanas, em honra do Senhor teu Deus, apresentando a oferta espontânea da tua mão, a qual medirás segundo as bênçãos com que o Senhor teu Deus te culminou. Alegar-te-ás na presença do Senhor teu Deus com teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em teus muros, assim como o estrangeiro, o órfão e a viúva que vive no meio de ti, no lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para aí habitar o seu nome. Lembra-te que foste escravo no Egito e cuida de observar essas leis. Deuteronômio capítulo 16, versículos de 1 a 9. É a festa das semanas, é a festa de Pentecostes, também chamado de festa das semanas, porque depois da Páscoa conta-se 7 semanas, né? Olha o tempo perfeito, né? O 49, 7 vezes 7. E a partir desse tempo começam a nascer os primeiros frutos da terra, né? Os primeiros frutos daquele ano. O que diz a festa? Ora, os primeiros frutos você vai colher e você vai oferecer a Deus. Lembrando que você foi escravo no Egito e que agora você tem fartura
e isso deve-se ao Deus, deve-se à libertação, deve-se ao Deus que não esqueceu de vocês. Então, vamos fazer essas relações, né? 50 dias depois da passagem da escravidão para a liberdade, o início da nação de Israel, que agora tem a sua lei, e uma festa para todo o povo, né? Como diz, a sua filha, seu filho, seu escravo, o levita, o estrangeiro, inclui todo mundo que está contigo. É uma festa onde trabalha-se a terra, né? É uma festa agrícola, e as premissas, né, também chamada festa das premissas, né? Ou festa de Pentecostes, ou festa das semanas, ou festa das premissas. Por quê? As premissas são os primeiros frutos da terra ofertados a Deus. Vou fazer agora a relação com o novo Pentecostes, com o trechinho que a gente leu, até com um pouquinho mais à frente, depois você pode conferir. Agora, o novo Pentecostes, 50 dias depois da passagem de Cristo para a libertação da morte, o Espírito Santo marca o início da igreja, né? Também aquela relação, né? Da onde que vieram as tábuas da lei? De cima, né? Do Sinai, desceu junto com Moisés do Sinai, do Monte Sinai. Da onde vem o Espírito Santo? Como diz a passagem, é um vento, né? Que veio do alto, que veio de cima. Agora, é uma festa para todo o povo, para todos os povos, né? A primeira festa é uma festa para todo o povo. Agora a gente vai ganhar um sentido mais amplo, né? É a festa para todos os povos. Olha só toda aquela nação, aquelas nações que estavam lá. Antes trabalhava-se a terra, agora trabalha-se a humanidade. As primeiras comunidades que vão se formar. Eu peguei aqui para nós um trechinho de 1 Coríntios, que traz uma relação muito bonita. Diz lá, em 1 Coríntios, Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. Lembra daquela relação do 4 mais 3? Né? Da perfeição, que é a criação encontrando o seu Criador. Olha que imagem bonita, né? Da que a agricultura nos traz, né? O agricultor, ele planta, ele rega, mas se não tiver ação de Deus, a planta não nasce. Os frutos da terra não vêm. Paulo usa essa mesma relação na formação das comunidades, né? E ele fala: eu comecei essa comunidade de Coríntios, eu plantei, né? Apolo, que era um grego, né, que vai tornar o líder dessa comunidade, regou, né, preparou vocês, preparou aí a terra, mas Deus é quem faz crescer. Se vocês hoje são uma comunidade forte, é porque Deus permitiu isso, porque o Espírito Santo permitiu isso. Então, olha só que a própria relação que Paulo faz, né? Agora se trabalha, em vez da terra, se trabalha a humanidade. Antes era o povo, agora é a igreja. Né? E se a gente continuar lendo um pouquinho mais no livro dos Atos, né, do dia de Pentecostes, a gente acabou não lendo, né? Lembra que o pessoal fala no final: na verdade a gente acha que esse povo está embriagado, não está falando de línguas, não está falando nada. Aí Pedro começa todo um discurso, fala: homens, me escutem, esses homens aqui não estão bêbados, o que está acontecendo é que Deus cumpriu a sua promessa, enviou o seu Espírito, e Pedro faz todo um discurso, e no final, lá em Atos 2:41, vai se falar que foram convertidos 3.000 pessoas. Né? Olha só o 3, né? Lembra que a gente falou que 3 remete a Deus, né? 3.000, né? 3 vezes 1.000. O que são esses primeiros convertidos nesse novo Pentecostes? As primícias da terra, né? Os primeiros frutos da igreja. Né? Os primeiros frutos do povo de Israel eram o fruto da terra mesmo. Os primeiros frutos do início da igreja são os primeiros convertidos. Olha que relação profunda e bonita. Agora vamos para a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos. Vamos ler um trechinho também em Deuteronômio 16, mas um pouquinho mais à frente,
a partir do versículo 13, ele explica a festa dos tabernáculos. E diz o seguinte: celebrará a festa dos tabernáculos durante 7 dias, quando tiveres de tua ira e de teu lagar. Alegrar-te-ás dessa festa com teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, assim como o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiver em teus muros. Durante 7 dias festejará o Senhor teu Deus no lugar escolhido por ele, porque ele te abençoará em todos os teus frutos, em todo o trabalho das tuas mãos, e estará assim na alegria. Parece até uma repetição do último textinho que a gente leu lá em Deuteronômio, mas não é. É uma outra festa, onde agora a gente vai ter a colheita de todo fruto, né? Na festa de Pentecostes faz a colheita das primícias, né, dos primeiros frutos, oferta-se a Deus e agora se colhe todo o fruto da terra, né, que é o resultado do trabalho. Por que tabernáculo? Tabernáculo vem de tenda, né, da taberna, que vai remeter ao tempo da escravidão no Egito, perdão, ao tempo que se ficou no deserto, né, que se caminhou no deserto, onde o povo vivia em tendas, né? A tenda que representa a fragilidade, né? Era um povo nômade, era um povo que vivia à mercê do que acontecesse no deserto, né? Em busca da terra prometida. Então, o que essa festa representa? Olha, hoje você está na terra onde corre leite e mel, você está na terra prometida, mas lembra-se do tempo onde você era frágil, no tempo onde você vivia em tendas. Lembra do tempo onde você era alimentado por Deus, né? Lembra lá do Êxodo, o maná, as codornizes que Deus mandava, né? Não tinha agricultura, o povo vivia no deserto, né? Era alimentado por Deus. E essa é a festa onde então colhe-se da terra todos os frutos, não sobra nada, né? Finaliza-se aquela colheita. Agora, o que é um novo tabernáculo? Né? Vamos fazer a relação? Antes, a fragilidade das tendas. Agora, a força da igreja pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, o Paráclito, é o advogado que Jesus fala no Evangelho, né? Que vai tornar a igreja forte. Olha, antes o povo alimentado por Deus. Agora é uma nova lógica, né? Dá-lhes vós mesmo de comer, né? Se alimentem, como está lá no Evangelho de Mateus, através da partilha, como está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Agora o povo tem a força para caminhar com as próprias pernas. E agora colhe-se da terra todos aqueles que creem. É a colheita total. O tabernáculo é o tempo que nós estamos vivendo. Né? Poxa, por que não existe na igreja uma festa dos tabernáculos? Existe a festa da Páscoa, existe a festa de Pentecostes, não existe a festa de tabernáculo? Isso tem um sentido, né? Porque é o tempo corrente. É a missão que hoje nós temos de ir para todo mundo e pregar o Evangelho para toda a terra, para todas as nações e colher dessa colheita, né, desse trabalho, todos aqueles que creem. Olha que relação profunda, olha que relação bonita que a gente tem que enxergar. Olha a relação completa, né? Páscoa, Pentecoste, tabernáculos. Esse é o segundo elemento que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão com relação ao dia de Pentecostes, ao início da igreja. Terceiro elemento, as línguas de fogo. Língua de fogo também extremamente místico, extremamente simbólico. Primeiramente, a imagem da língua. O texto não fala de labaredas de fogo, não fala de chamas, o texto fala especificamente de línguas, que é um órgão do nosso corpo, né? E qual que é a primeira coisa que nos vem à cabeça funcionalmente quando a gente pensa de língua? Né? É a comunicação. Né?
Comunicação que vai ser extremamente importante para a nossa reflexão. Já começando a fazer uma relação lá com Babel que a gente viu no começo do nosso encontro. Comunicação. Agora, não é uma língua qualquer, né? É a língua de fogo. Fogo nos remete a várias passagens ao longo da Bíblia, mas aqui eu queria pegar duas. Primeiro, Lucas 3, versículo 16. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo que marca, o fogo que aqui se coloca como a marca de Deus. Olha só como a relação começa a ficar mais completa. E João Batista fala do próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo como representado pelo fogo. Agora eu também queria fazer uma relação com o livro do Primeiro Testamento, do profeta Jeremias. Jeremias, vocês vão se lembrar, é aquele jovem profeta que Deus escolheu para falar no meio do povo, principalmente naquela época do exílio da Babilônia, uma época onde o povo estava vivendo um momento muito complicado. Enfim, pouca fé, ninguém escutava as palavras de Jeremias, e Jeremias sempre era punido por levar a palavra de Deus, né? Foi preso, foi maltratado, e muito cansado, Jeremias então faz um desabafo lá no capítulo 20, versículos de 7 a 9, que diz lá: Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtivestes o triunfo. Sou objeto de contínua irrisão, e todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e devastação. E, dia a dia, a palavra do Senhor converte-se em mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse: não mais mencionarei, nem falarei o nome, nem mais falarei em seu nome, mas em meu seio há um fogo devastador que me encerra os ossos. Esgotei-me em refreá-lo e não o consegui. Olha só o que Jeremias está falando aqui. A palavra de Deus me faz mal fisicamente, né? Me faz mal na minha vida porque eu vou lá, falo para o povo tudo que Deus fala para eu falar para eles, e eles me maltratam. Eu falo, toma cuidado que a destruição está chegando, e eles me maltratam de forma que eu resolvi não mais falar. Eu resolvi desistir da minha missão. Só que o que acontece? Ele fala, eu também falei nisso, porque se eu deixo de falar, a palavra que fica dentro de mim me queima a ponto de eu não conseguir mais segurar, me queima os ossos até, de forma que eu tenho que falar, eu não tenho opção. Olha só a relação, que coisa profunda. É a palavra de Deus que é o próprio fogo que marca, né? Então, queria que daqui a gente trabalhasse esses dois elementos. A língua, a comunicação e o fogo que é a própria palavra de Deus. E por fim, o quarto elemento que eu queria trazer para a nossa relação são todas as nações, né? Que o texto fala, né? Todas as nações debaixo da terra. O que isso quer nos mostrar, né? Diz lá, né? Capítulo 2, versículo 9. Pardos, medos, elamitas, cretenses, árabes, representam todo o mundo conhecido daquela época. Toda aquela região, principalmente do Oriente Médio, que é uma região quente, né? Cheia de disputas. No próprio Primeiro Testamento a gente vê isso. Que só não está em guerra nesse momento por causa de Roma, né? Por causa da Pax Romana. Você já deve ter ouvido falar da Pax, né? PAX. O que é a Pax Romana? Roma, como dominador de toda a região, ele não quer que ninguém entre em guerra com ninguém. Pelo contrário, ele quer que todo mundo produza, pague imposto para Roma. Então, ele evita a guerra, né? Agora, não
acontecem as guerras por causa que não existe conflito. Né? Os conflitos existem, estão lá presentes. Agora, o medo de Roma é maior. Então, esse medo que evita a guerra por medo de retaliação de Roma é a Pax Romana, né? É a paz mantida pela força, né? Não é a paz verdadeira, que é a ausência de conflito. Pelo contrário, o conflito está lá. Então, vejam, né? Olha o contrário de Babel. Olha o contrário de... Assim como a gente teve a Páscoa antes e depois, Pentecostes antes e depois, Festa dos Tabernáculos antes e depois, a gente tem uma releitura de Babel. A gente tem uma volta, né? É a mesmíssima relação do que Paulo faz, né? De Jesus sendo o novo Adão. Né? Se o pecado entrou pelo mundo através de um homem, é natural que ele saia do mundo através de um homem. E a mesma coisa com relação a Babel. Né? Aquela soberba, aquela vontade de chegar no patamar de Deus, que gera, por consequência, a falta de comunicação, o desentendimento, a segregação. Né? Agora, aqui, através da nova lei, através do Espírito Santo, através da presença de Deus, né? Deus que vem ao homem. Antes era o homem tentando chegar no patamar de Deus, mas agora Deus que chega ao homem através do Espírito Santo gera o entendimento, gera a comunicação, gera a palavra que é o fogo, a palavra, o Espírito Santo que é a língua, que gera o entendimento. Então, vamos olhar esse quadro completo. E olha como ele é profundo, olha como ele é místico, né, com todos os seus elementos que nos levam a refletir. Passado o tempo perfeito, a gente tem a inversão do tempo, né, a inversão da história da humanidade, né, a partir de Jesus Cristo. Antes o homem tentando chegar no patamar de Deus, agora Deus que chega no patamar do homem, né? Se esvazia completamente, muda a história. Antes, a humanidade que não se entende pela soberba, agora o entendimento pleno a partir do Espírito Santo. Esse é o início da igreja. Essa é a figura do início da igreja. É profundo, extremamente significativo, que nós temos que refletir, que nós temos que pensar. Olha o novo panorama, né, da humanidade, que começa a se reencontrar, que começa a se entender a partir do sacrifício de Cristo, a partir da vinda do Espírito Santo. Esse é o começo da igreja, o início da igreja, que é o primeiro passo dessa nossa longa caminhada, onde nós vamos trabalhar mais 8 temas. Qual que é o próximo da semana que vem? O que é a igreja? Então agora a gente viu o começo. A grande pergunta, para que tudo isso? Qual que é o propósito por trás de tudo isso que começou com esse sentido extremamente profundo, com toda essa relação histórica que se encaixa perfeitamente do antes e do depois? Certamente é algo grande. Mas o que é isso? Então esse é o foco da nossa próxima conversa. A gente se encontra na próxima semana.